a sabedoria escondida nos muros de pedra. Era uma tarde quente em Jerusalém, e o velho Elias, o mestre dos rolos sagrados, sentava-se à sombra de uma figueira enquanto seus discípulos se reuniam ao seu redor. Entre eles, estava Daniel, um jovem mercador frustrado com as perdas constantes em seus negócios. Mestre, murmurou ele, porque alguns prosperam sem esforço, enquanto outros, como eu, lutam até o último fôlego. Elias sorriu, passando os dedos sobre as rugas profundas de suas mãos. Porque a verdadeira prosperidade não está nos mercados, mas nos provérbios que ninguém mais lê com o coração. Ele pegou um pergaminho desgastado e começou a desdobrá-lo com cuidado. Há 7 leis aqui, escritas não em tinta, mas no tecido da própria vida. Escute bem. 1. A lei do solo fértil. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são plenamente satisfeitos. PV 13h04. Elias apontou para um campo distante, onde um agricultor removia pedras antes do plantio. Você vê aquele homem? Ele não ora por chuva sem antes preparar a terra. Muitos pedem riqueza, mas poucos removem as pedras do caminho, a indisciplina, a pressa, a avareza. A prosperidade não cai do céu, ela brota de um solo que você mesmo adubou com trabalho honesto. Daniel baixou a cabeça. Ele conhecia bem a pressa comprar barato para vender rápido, sem semear confiança. 2. A lei da língua prateada. A língua suave é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. PV 15h04. O mestre contou a história de 2 comerciantes, um que elogiava até os defeitos de suas mercadorias, outro que falava a verdade com graça. O primeiro vendeu uma vez. O segundo construiu um império. Palavras apressadas fecham portas, palavras medidas abrem tesouros. Até um não pode ser dito de forma que o cliente volte amanhã. Daniel lembrou-se das vezes em que, irritado, havia afugentado fregueses com respostas secas. 3. A lei do rio generoso. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. PV 11h25. Elias pegou um punhado de grãos e os deixou cair em sua mão aberta. Veja, a mão que segura tudo, perde tudo. A que distribui, recebe de volta multiplicado. Não falo de esmolas, mas de semear valor. Um padeiro que dá um pão a mais ao pobre não perde um pão, ganha uma bênção que nenhum ladrão pode roubar. Daniel pensou nos pequenos favores que havia negado, temendo perder. 4. A lei do conselheiro silencioso. Os planos falham por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. PV 15h22. Você já viu um navio navegar sem bússola? Perguntou Elias. Assim é o homem que desdenha da sabedoria alheia. Até o mais sábio tem pontos cegos. Procure quem já tropeçou onde você caminha. Um erro evitado vale mais que 10 lições aprendidas tarde. Daniel recordou-se das vezes em que ignorara os avisos de seu pai, experiente nas rotas comerciais. 5. A lei da casa em ordem. A casa do justo é um tesouro, mas os ganhos do ímpio trazem perturbação. PV 15h06. O mestre olhou para o horizonte, onde uma família ceava unida sob uma tenda. Riqueza sem paz é como ouro em mãos de louco queima os dedos. Muitos correm atrás de moedas e esquecem que uma esposa leal, filhos instruídos e uma consciência limpa são os alicerces que nenhum terremoto derruba. Arrume primeiro seu lar, e o resto virá. Daniel sentiu um aperto no peito. Sua ambição havia custado noites longe de casa. 6. A lei do temor que liberta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que praticam estas coisas ganham bom senso. PV 9h10. Elias fechou os olhos por um instante. Há 2 medos, o que paralisa e o que guia. Quem teme apenas a pobreza, torna-se escravo dela. Quem teme desonrar seu Criador, caminha em liberdade. A prosperidade verdadeira não é ter tudo, mas não ser possuído por nada. Daniel lembrou-se das noites em claro, temendo a ruína e como esse medo o havia feito tomar decisões apressadas. 7. A lei da colheita invisível. O que semeia a injustiça colherá aflição, e a vara da sua fúria se esgotará. PV 22h08. Por fim, o mestre apontou para um campo onde, anos antes, um homem havia plantado trigo roubado. A terra devolve o que recebe.
Dinheiro ganho com engano é semente podre e cresce rápido, mas apodrece a alma e a herança. A prosperidade que dura é aquela que não mancha as mãos de quem a recebe. Daniel olhou para suas próprias mãos, marcadas por negociações duvidosas. O último suspiro da figueira. Quando o sol se pôs, Elias enrolou o pergaminho e o entregou a Daniel. Estas não são regras, mas leis tão certas quanto o nascer do sol. Aplique uma por vez, como quem rega uma planta. E lembre-se, a prosperidade não é um destino, mas o modo como se caminha. Naquela noite, enquanto Daniel relia as palavras à luz de uma lamparina, compreendeu que nunca havia sido pobre apenas cego. E que a verdadeira riqueza começava no momento em que decidia enxergar. A primeira lei que Daniel escolheu seguir foi a mais simples: devolva o que não é seu antes que a terra o faça por você. Ao amanhecer, carregou 3 sacos de trigo até a casa de Jeremias, o velho agricultor de quem os havia furtado anos antes. Não havia desculpas que justificassem o gesto, então deixou os sacos à porta, com uma moeda de prata sobre eles juros pelo tempo perdido. Jeremias encontrou o trigo ainda úmido de orvalho. Reconheceu os sacos, a costura desgastada no mesmo lugar onde os havia guardado. Não perguntou. Não acusou. Apenas acendeu o forno e assou um pão com aquela farinha, como se a dívida tivesse sido paga não em grãos, mas em silêncio. Daniel observou de longe, das sombras da figueira que crescia torta no limite de sua propriedade. A árvore, que sempre dera frutos pequenos e amargos, parecia agora estender seus galhos como braços cansados, como se também ela soubesse que algo havia sido restaurado. Na semana seguinte, Daniel queimou os contratos falsos que mantinha escondidos sob o assoalho da despensa. As chamas lamberam os papéis com voracidade, como se há muito esperassem por aquele momento. Enquanto a fumaça subia, ele lembrou das palavras de Elias: o fogo purifica, mas só quando queima o que deve ser consumido. As cinzas, leve como remorso dissolvido, foram levadas pelo vento até o rio. Sua mulher, Raquel, encontrou mais tarde sentando à mesa, as mãos vazias pela primeira vez em anos. Não perguntou pelo cheiro de queimado em suas roupas. Em vez disso, serviu-lhe um prato de lentilhas e azeite, comida simples, honesta. Quando ele provou, percebeu que nunca antes havia sentido o peso real da fome, aquela que não é de estômago, mas de alma. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. Daniel passou a negociar apenas o que podia oferecer sem mentiras, seu próprio suor, a força de seus braços, o conhecimento que adquirira nos anos de engano, agora posto a serviço daquilo que era justo. Os vizinhos, desconfiados a princípio, começaram a trazer encomendas, consertar um arado, mediar uma disputa por terras, ensinar os filhos a ler os sinais do tempo nas nuvens. Ele aceitava sem cobrar mais do que o necessário, e às vezes, quando via nos olhos de quem o procurava o mesmo vazio que já habitara os seus, recusa o pagamento com um aceno de cabeça. A figueira, por sua vez, começou a mudar. Seus frutos, antes duros e sem sabor, amoleceram e adoçaram. As crianças da aldeia passavam a correr por baixo de seus galhos, colhendo-os sem medo. Daniel observava, e em cada risada, em cada mãozinha suja de polpa, via a prova de que a terra, de fato, devolvia não em moeda, não em poder, mas em coisas que não podiam ser compradas. Uma tarde, Elias voltou. Encontrou Daniel deitado à sombra da figueira, um livro de contas aberto no colo, os números agora limpos, sem rasuras. O velho sentou-se ao seu lado sem falar. Por um longo tempo, apenas ouviram o zumbido das abelhas e o farfalhar das folhas. Você plantou algo novo, disse Elias finalmente, apontando para um sulco fresco na terra, onde brotavam tenras folhas verdes. Cevada, respondeu Daniel. Para fazer pão. Não para vender, mas para dar. Elias sorriu, e pela primeira vez, Daniel notou que seus olhos não eram apenas sábios, mas também cansados, como se ele próprio tivesse carregado fardos semelhantes em outro tempo. A prosperidade, murmurou Elias, é uma semente que só germina quando é compartilhada. Daniel fechou o livro. No horizonte, o sol começava a descer, tingindo o céu de um dourado profundo, como trigo maduro. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra úmida, do pão que esquentava no forno de Raquel, da vida que, afinal, não lhe havia sido negada, apenas aguardava que ele escolhesse vivê-la. O vento trouxe o som distante de risadas infantis, e Daniel ergueu os olhos para ver as crianças da vila correndo entre os campos, perseguindo borboletas. Entre elas, Samuel, o filho de Raquel,
arrastava um galho como se fosse uma espada, liderando uma batalha imaginária contra os espantalhos. O menino tinha o mesmo sorriso desdentado que a mãe exibirá na infância, e essa lembrança fez Daniel apertar o livro contra o peito, como se pudesse guardar ali também o tempo que escapava. Elias observava as crianças em silêncio, os dedos brincando com uma semente de cevada que rolara até seus pés. Você já pensou, disse ele, depois de um tempo, que a terra não pede nada em troca? Damos a ela nosso suor, nossas lágrimas, às vezes até nosso sangue, e ainda assim ela nos devolve mais do que semeamos. Daniel não respondeu de imediato. Sabia que aquelas palavras não eram apenas sobre o solo. Eram sobre as mãos calejadas de Raquel, que amassavam a massa antes do amanhecer, sobre as rugas de Dona Marta, que tecia cobertores para os recém-nascidos da vila sem nunca ter tido filhos, sobre o próprio Elias, que chegara anos atrás com uma mochila esfarrapada e um silêncio mais pesado que pedras, e agora era o primeiro a ser chamado quando a febre atingia alguém. Às vezes acho que não mereço, admitiu Daniel, tão baixo que as palavras quase se perderam no rumor das folhas. Que tudo isso, a casa, o pão, ela, é mais do que eu deveria ter. Elias riu, um som rouco e quente, como brasas sendo avivadas. Merecer, disse ele, sacudindo a cabeça. Quem de nós merece o ar que respira? Ou o sol que não escolhe a quem aquecer? Fez uma pausa, e seu olhar se tornou tão afiado quanto uma foice. O que importa não é se merece, Daniel. É o que faz com o que lhe foi dado. Uma brisa mais forte soprou, e as páginas do livro de Daniel se agitaram como asas presas. Ele o fechou de novo, desta vez com mais firmeza, como se temesse que as palavras voassem para longe. No caminho de terra batida que levava à casa, Raquel apareceu na porta, enxugando as mãos na saia. Seu vestido, remendado no cotovelo, tinha a cor desbotada do céu ao entardecer. Ela acenou para eles, e o gesto foi suficiente para que algo dentro de Daniel se acomodasse, como um animal que finalmente encontra seu abrigo. Venham, chamou ela. O pão está pronto. Elias se levantou com um grunhido, estendendo a mão para ajudar Daniel a se erguer. Os dois caminharam lado a lado, os passos lentos, como se soubessem que não havia pressa quando o destino já estava traçado nas pegadas que deixavam para trás. Dentro de casa, a mesa estava posta com pratos de barro e uma jarra de água fresca. O cheiro do pão recém-saído do forno se misturava ao aroma da hortelã que Raquel havia colhido para o chá. Samuel já estava sentado, balançando as pernas curtas, e ao ver Daniel, seu rosto se iluminou. Conte outra história, pediu o menino, com a boca ainda suja de farinha. Aquela do homem que plantou uma árvore e ela cresceu até o céu. Raquel sorriu, passando a mão nos cabelos rebeldes do filho. Depois do jantar, disse ela, mas seus olhos encontraram os de Daniel, e neles havia uma pergunta que não precisava ser feita. Ele assentiu. Sentou-se à cabeceira da mesa, o livro ao seu lado, e enquanto partia o pão, dourado por fora, macio por dentro, sentiu o peso das mãos que o haviam feito, as de Raquel, que amassaram lá as suas, que semearam lá as de Elias, que um dia lhe ensinaram a esperar. Do lado de fora, a noite começava a cair, e com ela, o canto dos grilos. Era uma música antiga, a mesma que acompanhara gerações de homens e mulheres que, como Daniel, haviam aprendido que a vida não se media pelo que se guardava, mas pelo que se deixava crescer. A mesa estava posta com a simplicidade que só os anos de convivência conseguem aperfeiçoar, pratos de barro queimado nas mãos de um oleiro conhecido, talheres de metal desgastado pelo uso, e um jarro de vidro grosso cheio de água fresca da nascente. Elias, o menino, mexia distraidamente na sopa de abóbora, mais interessado nas sombras que a lamparina projetava na parede do que no alimento. Sua colher parou no ar quando o vento sacudiu as folhas da figueira junto à janela, como se algo ou alguém tivesse passado por ali. Raquel serviu mais um pedaço de pão a Daniel e baixou a voz, embora soubesse que a criança ouvia tudo. Ele sonhou de novo ontem à noite. Daniel não ergueu os olhos do prato, mas seus dedos apertaram levemente a casca do pão. Com a árvore. Não. Desta vez era um rio. Água preta, disse ele. E um barco sem remos. Um silêncio se instalou, denso como a fumaça que subia lenta da chaminé. Elias, percebendo a tensão, deixou a colher cair com um estalo. O barulho quebrou o encanto do momento, e Raquel, rápida, encheu seu prato com mais sopa, como se isso pudesse afugentar o que não havia sido dito. Coma, filho. Amanhã é dia de colheita.
Daniel empurrou o prato para o lado e abriu o livro que trouxera consigo. As páginas, amareladas pelo tempo, rangiam ao serem viradas. Era um volume antigo, herdado do avô de Raquel, cheio de histórias que os mais velhos do vale costumavam contar às crianças para que não se esquecessem de onde vinham. Ele encontrou a marcação, um galho seco preso entre as folhas, e começou a ler em voz baixa, como se as palavras fossem sementes que precisavam ser plantadas com cuidado. Havia um homem que, depois de perder tudo o que amava, decidiu plantar uma árvore no lugar onde seu coração doía mais. Regou-a com lágrimas, adubou-a com memórias, e esperou. A árvore cresceu, não como as outras, mas para cima, sempre para cima, até que seus galhos tocaram as nuvens. Os vizinhos riam, diziam que era loucura, que nenhuma raiz aguentaria tanto peso. Mas o homem não ligava. Ele sabia que algumas coisas não são feitas para serem colhidas, e sim para serem seguidas. Elias, agora com os cotovelos apoiados na mesa, olhava para o pai com uma intensidade que não condizia com seus 7 anos. Seus olhos, escuros como a terra molhada, refletiam o tremor da chama da lamparina. "E aí?" perguntou, a voz fina cortando o ar. Daniel virou outra página, mas hesitou. Havia mais, sempre havia mais nas histórias que vinham de longe, mas algumas partes eram como raízes, melhor deixá-las enterradas. Aí, disse ele, fechando o livro com um baque surdo, o homem subiu. Raquel levou as mãos ao rosto, como se pudesse apagar o que acabará de ouvir. Sabia o que aquilo significava. Todos no vale sabiam. As árvores que cresciam até o céu não eram para qualquer um. Exigiam um preço, e o preço nunca era pago em moedas. Do lado de fora, o vento uivou mais forte, como se carregasse uma advertência. Elias correu para a janela e pressionou o nariz contra o vidro empoeirado. "Olha!" gritou, apontando. Entre as sombras do pomar, onde a luz da lua mal conseguia chegar, uma silhueta alta e esguia se movia. Não era um homem, nem uma bestas. Era algo que não deveria estar ali, algo que parecia feito mais de fumaça do que de osso e carne. E, quando ergueu um braço longo demais, como se estivesse chamando, as folhas da figueira tremularam em resposta, como se também elas soubessem o que estava por vir. Daniel levantou-se devagar, a cadeira rangendo sob seu peso. Raquel segurou seu braço, os dedos frios como gelo. "Não", sussurrou ela. "Não desta vez." Mas Daniel já pegava a lanterna de querosene que ficava pendurada junto à porta. Seu rosto, iluminado pela chama trêmula, não mostrava medo. Mostrava, sim, uma resignação antiga, como a dos que já haviam feito essa escolha antes dele. "Cuide dele", pediu, sem olhá-la. E então saiu, a porta batendo atrás de si com um som que ecoou pela casa como um presságio. Raquel abraçou Elias com força, enquanto o menino chorava baixinho, repetindo uma pergunta que ninguém poderia responder. Por que a árvore sempre chama de volta? A figueira e o último chamado. A noite estava espessa, o ar pesado com o cheiro de terra úmida e folhas podres. Daniel caminhava em direção à figueira, a lanterna balançando em sua mão, projetando sombras alongadas que pareciam esticar-se como dedos ávidos. A árvore erguia-se no centro do terreiro, suas raízes retorcidas aflorando na superfície como veias de um ser antigo. O tronco, grosso e sulcado, parecia respirar. Ele sabia que não deveria olhar para cima. Mas olhou. Os galhos mais altos se moviam, mesmo sem vento. E entre as folhas, algo brilhava não como a luz da lua, mas como olhos. Muitos olhos. "Você veio." A voz não era um som, mas uma vibração dentro de seu peito, como se as palavras tivessem sido tecidas no próprio ar. Daniel engoliu em seco. Não era a primeira vez que ouvia aquele chamado. Nem seria a última, se não fizesse o que tinha que ser feito. "Eu vim", respondeu, firme. "Mas não vou ficar." A figueira tremeu. Um galho longo desceu, lento, até roçar seu ombro. Não doía, mas queimava, como se algo estivesse sendo sugado dele. Memórias. Medo. Culpa. Você pertence a nós. Assim como ela pertenceu. Assim como o menino pertencerá. Daniel cerrou os punhos. Não desta vez. Ele sabia o que a árvore queria.
Sempre queria a mesma coisa, alimentar-se daqueles que, em desespero, haviam feito um pacto com ela décadas atrás. Sua bisavó, diziam, havia pedido à figueira que salvasse seu filho doente. A árvore atendeu. Mas cobrou. E desde então, a cada geração, alguém era chamado de volta. Raquel havia sido a primeira a ouvir o chamado quando Elias nasceu. Ela resistira por anos, mas a árvore era paciente. Agora, era a vez de Daniel. Ele tirou do bolso o pequeno embrulho de pano que trouxera. Dentro, uma faca de osso, passada de geração em geração, junto com um punhado de terra do túmulo de sua bisavó. Você não leva mais ninguém, disse, desatando o nó. A figueira estremeceu. Os galhos começaram a se agitar, as folhas a sussurrarem um coro de vozes que não eram humanas. Daniel não hesitou. Enterrou a faca no tronco, até o cabo, e espalhou a terra sobre a ferida. Um grito rasgou a noite. Não era um som, mas uma dor que invadiu sua mente, suas entranhas, como se a própria árvore estivesse sendo arrancada de dentro dele. Daniel caiu de joelhos, o suor escorrendo por seu rosto, os músculos tremendo. Mas não soltou a faca. Traidor. A voz agora era um rosnado, cheia de ódio antigo. Você quebra o pacto. Não é um pacto, Daniel cuspiu, ofegante. É uma prisão. As raízes da figueira começaram a se mexer, saindo do chão como serpentes. Uma delas enlaçou seu tornozelo, apertando até doer. Ele gritou, mas não recuou. Com as últimas forças, arrancou a faca do tronco e cortou a raiz que o prendia. Sangue escuro jorrou da árvore. Não era seiva. Era algo mais espesso, mais vivo. A figueira tremeu violentamente, os galhos quebrando-se como ossos, as folhas caindo em cascata, secas e queimadas. O ar cheirava a podridão, a algo que morria depois de séculos. E então, silêncio. Daniel permaneceu ajoelhado, respirando com dificuldade, enquanto a figueira murchava diante dele. O tronco rachou, as raízes recuaram para a terra como se fugissem. Quando ele finalmente se levantou, só restava um toco negro, carbonizado, como se um raio o tivesse atingido. Ele não olhou para trás. Dentro da casa, Raquel apertava Elias contra o peito, os olhos fixos na porta. O menino havia parado de chorar, mas seu corpo ainda tremia. Ela ouvirá os gritos. Sentirá a terra tremer. E agora, o silêncio era tão pesado quanto a tempestade que o precedera. A porta se abriu. Daniel estava pálido, as mãos sujas de terra e algo mais escuro. Mas seus olhos estavam claros. Livres. Raquel não perguntou. Não precisava. Ele se ajoelhou diante deles, estendendo os braços. Elias, hesitante, correu para ele. Daniel o abraçou com força, enterrando o rosto nos cabelos do menino. Acabou, murmurou. Raquel tocou seu ombro, os dedos não mais gelados, mas quentes. Vivos. Você voltou, disse, como se não pudesse acreditar. Daniel sorriu, pela primeira vez em anos. Um sorriso verdadeiro. Eu voltei. Lá fora, onde antes estava a figueira, só restava um círculo de terra estéril, marcada por cinzas. O vento soprava leve, carregando consigo o último suspiro de algo que finalmente fora liberto. E na manhã seguinte, quando Elias correu para o terreiro, não encontrou nenhuma árvore. Só o sol brilhando sobre um espaço vazio, como se nada jamais tivesse estado ali. Exceto, talvez, uma pequena muda brotando na beira da cerca. Uma folhinha única, verde e frágil. Raquel a arrancou antes que alguém pudesse vê-la.